Pegada hoje na 1001 Graus Pizza Bar, aqui na Zona Leste, para a estreia de um novo programa. Quem já assistiu o Como Tudo Começou? O primeiro episódio que a gente gravou foi com o mestre Flávio Bering, que a gente falou um pouco da história dele até a primeira luta. Depois gravamos com alguns outros mestres também, mas aí veio uma ideia. Por que não gravar também com os professores? Mas só que não poderia ser o mesmo nome, né? Assim, até pra gente fazer uma diferenciada. Então, vamos falar assim, vamos começar um programa contando um pouco dessa história. Então, hoje, para começar, estamos aqui com o professor Josuel Nascimento. Muito obrigado pela tiro às cegas, né? Porque a gente tá meio que improvisando aqui. E, José, primeiro a gente já tem uma história, a gente conhece um pouco de você. A galera que assistiu, tem várias matérias que a gente fez de graduação, de seminários, né, entre outras coisas, mas ninguém sabe muito da sua história. Então vamos começar pelo começo, literalmente, né? Como você chegou nas artes marciais? Primeiramente aí, prazer, mais uma vez aí. São anos de parceria aí, graças a Deus. Eventos, graduações, Quer segurar, pode segurar o microfone, lutas. roubando um franguinho. Tá da hora. E é uma parceria sempre vitoriosa. Toda vez que a gente se encontra, a gente celebra aí a parceria, a amizade que a gente tem aí. E não só o Marquinhos, mas toda a equipe, o AD, são sinistros demais no que fazem, né? E o meu início na artes marciais foi bem cedo, aos 8 anos. Minha mãe que começou. Minha mãe começou fazendo capoeira e... Começou na capoeira? Na capoeira, isso. E eu, por ser bem briguento na escola, ela me levou, né? Pra praticar, pra ver se eu melhorava, né? Então eu comecei na capoeira, aí cresci um pouquinho, aí lá pros 13, 14 anos. Eu comecei também a fazer Kung Fu e boxe. Tinha um projeto social lá que tinha boxe e tinha um outro que tinha Kung Fu. Então foram minhas 3 primeiras modalidades: capoeira, boxe, Kung Fu. E o Kung Fu era Taishan, não? Era estilo louva-a-Deus, mano. Eu lembro até hoje, era uma academia bem reconhecida ali na Lapa, mano. Era uma academia bem tradicional. Eu lembro que ela tinha grandes eventos do Brasil, acontecia nessa academia relacionada ao Kung Fu, era o estilo louva-a-Deus. Eu não vou me recordar o nome do sensei, mas eu treinei, acho que durante 2 anos lá. E devido ao Kung Fu é uma arte marcial meio cara, né? Mesmo sendo algum projeto, tinha algumas coisas que na época não tinha acesso, né? Então eu preferi me manter na capoeira e no boxe, mas foram minhas 3 primeiras modalidades aí. Eu te perguntei se era Taishan, porque minha primeira modalidade de arte marcial foi Kung Fu e foi no Taishan, né? Mas era judiava muito calejamento, nossa, tomava umas pauladas, né? Seguem bem o padrão, era as flexão, tinha flexão de dedo, era uns bagulho que a gente... assistindo o filme, a gente acha que aquelas coisas são meio que doideira, né? Quando você vai treinar Kung Fu, você vê que é verdade, mano. A gente tinha uns aquecimentos no estilo de animais lá, tipo cada posição, aquelas coisas que você vê em filme, realmente acontecia, mano. Aí, graças a Deus eu tive acesso, gostei pra caramba, é uma modalidade que eu sou muito fã, porque apesar de eu iniciar aos 8 anos nas artes marciais, praticamente eu já sabia. Quando eu fiz minha primeira aula de capoeira, eu lembro que o mestre falou: você já faz alguma coisa? Porque eu sempre fui muito fã do Jet Li e do Jack Chan. Então eu considero eles meus mestres, porque eu aprendi basicamente em casa com eles. Eu era muito autodidático, eu assistia o filme, acabava, eu ia pro quintal, repetia os movimentos dele. Então eu já sabia chutar muito bem quando eu iniciei na capoeira. E basicamente a sessão da tarde ali, o cinema em casa, com os filmes deles, me ensinaram a ter o primeiro contato. Então o Kung Fu é uma paixão que eu tenho. Então eu sou muito feliz em ter conseguido fazer essa modalidade. E fica a dica aí pra molecada que quer aprender alguma coisa, porque hoje tem informação pra caramba, né? Tem YouTube, tem internet, dá pra aprender muito mais pra quem tiver vontade, né? E me diz uma coisa, como você chegou no kickboxing? Kickbox foi... Agora não vou me recordar exatamente a data, mas eu tive acesso ali no Baby Barione. Eu tava... Na verdade, eu já tinha começado no Muay Thai, tá? Na família Furacão.
E eu recebi um convite, eu fui... Você começou no Muay Thai primeiro. Comecei no Muay Thai. Então muda a pergunta, vai pro Muay... Não, pode ir. Pode continuar? Continua. Em vez do kickbox, vai pro Muay Thai, né? Eu que confundi as modalidades. Então, vamos lá. Eu iniciei no Muay Thai ali por volta de 2010, com o mestre Eric Crescencio, que é um dos principais nomes da nossa equipe, é um dos mais antigos. É um cara que tem uma lealdade ao nosso mestre, à nossa equipe, que é incrível. Inclusive, grande abraço aí ao meu mestre. E eu lembro que na época eu estava passando por uma situação, tinha acabado de perder um filho, né? E estava passando por um processo meio chatinho, e eu resolvi entrar para a competição, entendeu? E a primeira modalidade que eu escolhi foi o Muay Thai, e graças a Deus fui bem acolhido. Eu lembro que eu acho que um mês e meio depois de eu estrear no Muay Thai, eu já tinha perdido um peso razoável, acho que cerca de 20 a 22 quilos, e eu fiz minha primeira competição, que é um evento que tem tradição, pra você ter ideia. Um evento interno da família Furacão. Isso há 15 anos atrás eu fiz a minha estreia no evento da equipe. É uma coisa também que eu queria ressaltar. São poucas equipes que têm esse projeto e essa estrutura. E isso aí, há tantos anos atrás, a nossa equipe já tinha essa tradição. E eu lembro que com um mês e pouco eu fiz a estreia no nosso evento. E aí continuei trilhando. Minha carreira, fiz algumas lutas de Muay Thai. Peraí. Vamos devagar pra não perder também o fio da meada. Vamos aproveitar que chegou uma pessoa aí. Como chegou, como você conheceu? Você falou, né, que estava com o professor Eric Crescente. O Eric Crescente, que era a família Furacão. E quando você chegou a conhecer o Juba, o mestre, o líder da equipe? Antigamente o mestre era uma celebridade dentro da equipe, né? Era. A gente aqui da Zona Leste, a gente tinha aquela curiosidade de conhecer o mestre, eu principalmente, né? E todo mundo falava do mestre Juba e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu conheci, o mestre veio visitar uma academia que nós tínhamos aqui na Zona Leste, que era chamada Pulo do Gato. Quem treinou nesse lugar aí são os mais sinistros da equipe, mano. Eu lembro que o Leozinho, o Vini, o Gustavo, mano, só alguns nomes sinistros da equipe treinaram nesse lugar aí. Era um lugar bem doido, porradeiro só. E o mestre veio visitar nós. E eu tive a honra, foi o primeiro contato que eu tive, eu tenho essa foto até hoje, de conhecer o nosso mestre Juba Rodrigues, que é o líder da família Furacão. Esse foi o meu primeiro contato com o mestre. Então, vamos aproveitar, vamos chamar o Juba aqui para nossa conversa. Juba, chega aí com a gente e vem bem pertinho aqui pra gente pegar, aproveitar que tá frio mesmo, né? Mas eu não gosto não de ficar no meio de dois homens assim não, viu? Pra quem pensou maldade aí, não é o Pegadaria, isso aqui é um programa mais sério. E Juba, quando o José acabou de falar, né, como se ele te conheceu, ele entrou pra equipe antes até de te conhecer, né? E, cara, fala um pouquinho desse cara aqui. Eu sei que você tá com pressa, ele veio só pra fazer uma visita rápida com a gente aqui, então vou dar esse pulo na história, depois a gente volta. Ô Marquinhos, primeiramente é um privilégio estar do seu lado. Vamos fazer um brinde, né? Opa, vamos brindar. Saúde para todos nós do esporte. É uma honra estar do seu lado sempre. Você cresceu de um jeito, igual eu cresci de um lado, você cresceu de outro. Existe poucos jornalistas hoje que entrevistou tanta gente importante nesse meio. Então é uma honra segurar esse microfone sem fazer média. Pra mim também é uma honra estar do seu lado aqui, viu? Que Deus te abençoe e você continue. Lá na frente meus filhos vão ver essas matérias, com certeza vai ser as suas. Isso não tem valor e não tem preço que pague isso. Tá com o meu menino Josué aqui, é um cara que também construiu a história dele. É uma pessoa que cresceu muito. Da onde ele veio e da onde ele tá chegando. Então, vestir essa camisa hoje, quando eu olho ele e outros professores, pra mim é questão de orgulho isso. Fala, pô, hoje eu não tá com ele, amanhã eu posso estar com outro. E todos são fiéis à equipe, fiel ao mestre. Eu consegui fazer isso hoje com a equipe. Então, estou muito feliz. O Josué vai contar a história dele. É um baita de moleque, um baita de um coração bom. Pai de 2 filhos. Dominou a Zona Leste aqui hoje.
Começou com o Eriquinho, que foi meu aluno, é meu aluno hoje também. Então tem bastante coisa pra gente agregar hoje com ele aí, tá bom? Eu vou estar aqui só ouvindo isso e relembrando isso aí, vocês dois aqui. Que precisar que eu tô aqui do lado, viu? Não, fica aqui com a gente. E quem quiser saber um pouco da história do Juba, assiste o Pegadaria aí. Hoje não deu pra gente gravar o Pegadaria por problemas técnicos, mas tem o Pegadaria com o Juba, onde o Juba fala a história dele um pouco ali e tá muito divertido, né, Juba? Fizeram a música com você, a música da Furacão, tem você falando na música. Tem você falando. E eu respondendo que são 40 anos, não são mais 40, são 43 anos, não são 30, nem 20, são 43 anos dedicados ao esporte. Que começava na época era o boxe tailandês. A gente não falava muito de Muay Thai, ia falar de boxe tailandês. E tô igual o caminho do meu menino aqui. Quem nunca fez a capoeira um pouco, quem nunca treinou um kickbox. E na época, Marquinho, além de nós tinha aqueles Pride, UFC, nós aprendia, eu pelo menos, tinha uma revistinha na banca, nós comprávamos uma revistinha pra ver um golpe ali, eu comprava e tentava imitar aquele golpe. Começou a assistir na revistinha, viu, cara? Não, e o negócio era mais complicado ainda. Ainda você pegou a fase da TV, né? Ele já foi na revista, você tinha que imaginar como chegava. O pé aqui, o pé lá, né? Tinha que imaginar. Número 1, 2 e 3, né? Pô, é história, né? Ficou. Hoje eu tô colhendo o que eu plantei. Eu e meu pai, graças a Deus. Tá aí. Um dos meus braços direitos tá aqui do nosso lado. Não, e além do braço direito, tem as suas graduações também, que vocês enchem aquele tatame gigantesco lá de onde? É Santo André, São Bernardo, São Caetano. É a alternativa C, de São Caetano, que é um tatame gigante. Tem a nossa matéria que a gente fez lá também, pra você ver quanto tem de gente. Eu vou colocar uma foto aí pra galera ter uma noção de como é e colocar um pouquinho da música, né? Você me manda essa música, a gente coloca. Enquanto coloca a foto, a gente põe a introdução da música aí. O trabalho é feito, Marquinhos, há quase 40 anos da minha vida eu faço isso. A Furacão são quase 100 unidades hoje, fora os professores aí fora que espalham e levam o nosso nome com seriedade, profissionalismo. Corpo em chama, suor a escorrer, limites a quebrar vão vencer. Cada golpe, um grito de dor, mas a força interior me faz seguir em frente. Família Furacão, só coração. Voltando um pouquinho agora, você falou que quando você começou no Muay Thai, você estava numa fase delicada. Tá? Chegou a ser depressão? Ou você tem problema de falar nisso ou dá pra falar de boa? Falar de boa. A gente fala porque é uma história que hoje em dia muitos passam por isso, né? E é o que eu sempre falo, a luta... Cara, é uma coisa muito séria, mas é uma doença que está na moda, né, entre aspas. Então, por isso que eu achei que era importante a gente falar. E é um negócio que está muito atual, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Nessa época, hoje ainda está bem na moda e, tá mais fácil de falar. Por incrível que pareça, mas há 10, 15 anos atrás era uma coisa que ainda era visto como mimimi. Então a gente tinha que se virar. Basicamente foi o que eu fiz, entendeu? Porque naquela época eu não tinha como falar muito sobre isso. Então, o que eu fiz? Não tinha muita experiência, ninguém sabia muito o que era. Pra muita gente era frescura, né? Então, eu tava bem acima do peso nessa época. Tinha acabado de sair do emprego. E eu falei, eu vou focar nisso. Eu tenho uma chance pra sair dessa situação que eu tô. E eu vou começar cuidando de mim. E aí foi onde eu... em um mês e pouco, perdi 20 e poucos quilos e foquei em competir, que eu falei, se eu colocar a minha mente focada em algo pra mim fazer mesmo, eu creio que vai ser mais fácil, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei competindo, eu fazia as duas modalidades na época, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Com um mês eu estreiei no meu campeonato de Jiu-Jitsu, e tive vitória. Eu lembro que foi um campeonato interno também da equipe Companhia Paulista do Mestre Borracha. E um mês e meio eu estreiei no campeonato interno da família Furacão. Então, ali pra frente já começou a aliviar essa pressão. Basicamente, um mês e pouco, eu já não sentia tanto aquelas crises de ansiedade, aquele momento chato, né? E aos poucos eu fui superando essa depressão. Então, as artes marciais, o Muay Thai, posso falar, e o Jiu-Jitsu salvaram minha vida de algo pior, entendeu?
graças a essas duas modalidades eu consegui superar a depressão. Então é o que eu falo. A melhor coisa que você tem para fazer quando você está numa situação difícil é focar sua mente em algo. E que arte marcial, então, ainda melhor. Por quê? Quando você vai treinar, você consegue por algum momento esquecer aquilo. E quando você sai do treino, você sai às vezes tão cansado que você quer somente descansar. Então, às vezes, eu não conseguia dormir antes de fazer o Muay Thai. Só que quando eu fazia um treino, mano, o treino era tão sinistro, tão duro, que eu chegava em casa e não tinha mais tempo pra pensar aquelas besteiras que eu pensava, entendeu? Então, basicamente, o Muay Thai, ele preenche aquela lacuna durante o treino, que você foca ali, você tá focado, você não pensa em nada, não tem dívida, você não tem pensamentos ruins, nada no momento. E depois, o seu corpo fica tão cansado que você fica aliviado, entendeu? Então, aos poucos você consegue ir superando. Então, é uma dica que eu falo, mano. Tem muitos clientes, alunos, que o próprio psicólogo fala, mano, a melhor coisa que você fez na sua vida foi entrar para as artes marciais, entendeu? Então, eu tenho um exemplo vou até citar o nome dele aqui, Josidel. Quando ele começou a treinar comigo, ele tomava 9 remédios diferentes. 9. Em menos de 6 meses, ele passou a tomar 3 remédios só, superou uma depressão, superou um peso alto que ele tinha, um sobrepeso, e chegou a competir também, entendeu? Então, com certeza, é uma modalidade que vai ajudar muito, muito, muito você lidar com a sua depressão, com a ansiedade e com algumas crises que você possa ter aí no seu dia a dia. E é uma coisa que a gente sempre fala, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala que a arte marcial não é só pro corpo, né? Principalmente eu acho que é pra mente. Porque é exatamente o que você falou. Na hora que você tá treinando, independente da modalidade, né? Você tá focado naquilo. Se é um jiu-jitsu, você tá focado ou pra finalizar ou pra não ser finalizado. Se é numa trocação, você tem que fechar a guarda, tem que saber se defender, tem que atacar. Então você não tem tempo de pensar em nada, né? Então é uma coisa que eu acho que faz melhor para a cabeça até do que para o corpo em si. E sem contar que para a criançada acho que é educação, né? É uma coisa que a gente bate na tecla aqui, quase todo o programa eu tenho falado. E é o que falta, eu acho. A gente fez uma matéria, a gente gravou com o mestre João Alberto Barreto, até foi uma cerimônia que teve do Instituto Conde Coma, onde a gente fala exatamente disso, da falta da arte marcial na criação das crianças. E inclusive é muito legal, quem quiser assiste aí porque tá sensacional. E ele fala disso daí, que principalmente claro, a bandeira dele é o jiu-jitsu. Ele graduou o mestre Flávio Bering, pra vocês terem noção de quem que é. Tá com 92 anos, se eu não me engano, e extremamente lúcido. E psicólogo, e cara, tá fazendo livro, mais um livro, né? E nisso ele fala da importância da arte marcial na criação das crianças. E eu acho que tenho certeza que vai tanto para todas as outras modalidades. Hoje você vive mais do Muay Thai, né? Então fala pra galera, pras mães principalmente, pros pais, né, o quanto a modalidade ajuda pras crianças. Hoje o meu carro-chefe é o Muay Thai, tem jiu-jitsu no meu CT lá, sou faixa marrom aí de jiu-jitsu, dei aula durante um tempo de jiu-jitsu, mas decidi focar mais no Muay Thai, algum retorno financeiro, essas coisas, a gente consegue um pouquinho mais com o Muay Thai, que no caso eu preferi focar no Muay Thai, tá bom? Mas eu tava até mostrando pro AD um vídeo que eu fiz semana passada de 2 meninos treinando. E eles treinando entre eles, um segurando o aparador e o outro batendo, entre eles mesmo. E o menino segurando perfeitamente, o outro batendo perfeitamente. Então aquilo ali já está trabalhando coordenação motora, disciplina dele conseguir puxar o golpe certo pro outro, o outro conseguir bater certo sem machucar o companheiro, porque às vezes você vê um treino infantil, um adulto puxando para criança justamente para não ter o perigo de se machucar. Porém, eu crio uma disciplina que eles conseguem treinar entre eles, então eu vou, no início é difícil, você vê que às vezes eles usam uma força meio excessiva, você vai falando, diminui, bate mais fraco, isso já gera uma disciplina, autocontrole, é o que eu sempre falo, quando você treina e incomoda o seu companheiro no treino, usa uma força excessiva, o seu treino fica ruim. Por quê? Se você machuca o seu companheiro vai ficar com medo de treinar com você, o treino não rende. Então isso a gente já começa a colocar na cabeça da criança, o respeito pelo colega dele, entendeu? Ou o cara quer bater mais forte, né?
Você dá uma forte, o cara quer dar mais forte, aí acaba saindo do controle. Não, é uma coisa que eu pego muito no pé. O treino. O treino tem que render pro 2. Quando você faz um treino de forma desproporcional, entendeu? Você bate de uma forma desproporcional no seu colega, ou ele vai querer descontar, ou ele vai ficar com medo de fazer o treino com você, entendeu? Então, gera um clima ruim. Então, isso gera uma disciplina na criança. Fora que aumenta, eu sempre falo, os grandes líderes mundiais praticam artes marciais. Os caras mais ricos do planeta, eles praticam algum tipo de arte marcial. Judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe. Então, isso na escola, no trabalho. Quem pratica artes marciais, ele consegue pensar um pouquinho mais rápido. Você imagina, você pensar tomando soco na cara. Quando você precisa tomar uma decisão sentada no escritório, fica mais tranquilo, entendeu? Então, a arte marcial vai moldando a criança de alguma maneira, a já ser bem sucedida na vida e trabalha decisões rápidas, entendeu? Então você vai ver que uma criança que treina arte marcial, com certeza, ela vai conseguir tomar decisões muito mais fácil no dia a dia dela, entendeu? Então a arte marcial para criança é muito, muito, muito interessante. Inclusive, a gente tem um projeto no nosso CT de São Caetano que é exclusivo para criança, A gente tem na graduação, a nossa graduação separada da graduação Kids. Então a gente tem um trabalho voltado para criança muito, muito forte. Inclusive o nosso mestre pode até falar do projeto que eles têm em São Caetano, que é só para criança. Bom, vamos passar a bola então, né? Fala um pouquinho desse projeto. Marquinho, é um projeto. Pera um pouquinho. Quando o entrevistador é bom, a gente não precisa nem falar, a gente só fica ouvindo, né? Então vamos dar uma chance pro mestre falar também, né? Não, você tá muito bem, Josué, aí, cara. Não só aí, como todos os meus professores, pô, já sabe o que tá fazendo. Veio de uma escola boa, sem me achar, pelo amor de Deus, mas eu busquei conhecimento para isso. Estamos lá em São Caetano do Sul, agradeço demais à prefeitura, ter um espaço que é exemplo pro Brasil, pra América e pro mundo. São 2.300 pessoas, nós somos 7 modalidades lá. É totalmente gratuito lá para os moradores. O trabalho de criança que o Jota faz, a gente vem fazendo. Só na parte do Muay Thai eu tô com 150 crianças, ao total são mais de 500 crianças lá. Bem organizado, cada um com um professor, do iniciante aos avançados, toda uma infraestrutura, todos os horários, manhã, tarde e noite, então é coisa de louco, Marquinho. Né? Espero que logo também abra outros lugares assim em outras cidades, né? Fala o endereço para quem quiser. Quem quiser conhecer também, o Instagram é o Muay Thai São Caetano do Sul. É o Muay Thai São Caetano. O endereço é Estrada das Lágrimas, número 90. Ali fica a sede da Furacão. Fora da sede nós tem mais 108 unidades hoje. Tô ficando velho, Marquinho. 108 filiais. Caramba, tá gigante, né? Só o Josué com o CT dele e mais os formados do Josué tá dando quase 20 unidades já. Imagina meus outros professores. Graças a Deus, todos que estão comigo são todos abençoados. Eu fico muito feliz. Não ver só o meu sucesso, mas o sucesso deles também. Eu tenho certeza disso. Eu fico cada suor, cada conquista dele é conquista minha também. Ah, sem dúvida, né? Tem sua mão ali também, né? Vai ramificando e a família crescendo literalmente, né? E voltando no negócio das crianças, e eles aprendem o respeito um pelo outro também, né? Que a gente falou, e consequentemente vai ter mais respeito pelo professor e em casa vai melhorar também, né? Vai respeitar os pais, os professores, essas coisas. A gente tava falando com o professor Ale, que é do Jiu-Jitsu, e ele deu esse exemplo, falou disso também, da educação, porque tem pais e mães que vão lá na academia reclamar que o filho está fazendo não sei o quê, como se vocês, né, como se vocês professores fossem responsáveis pela educação dos filhos. Vocês ajudam, né? Vocês auxiliam, assim como a professora na escola. A professora na escola não é para ensinar a matéria ali, não é para educar. A educação tem que vir de casa. Mas como tem pais e mães que infelizmente não conseguem fazer isso, né? Aí passa a bola pro tanto o professor na escola quanto o professor na arte marcial, quando tá na arte marcial. Eu já tive até alguns problemas com isso. O aluno, a criança chegar de uma forma na qual os pais não conseguem educar, que é
é um ponto, ou quando o pai é muito displicente na educação da criança, não liga pra nada. E o aluno chega no tatame achando que ali ele pode fazer tudo. E eu sou um cara bem chato com isso. Meu tatame, as minhas regras. Eu sou o mestre ali, eu mando. Então, primeira coisa que eu chego, eu falo, ó, seu pai e sua mãe é uma coisa, eu sou outra coisa. Aqui o respeito vai imperar. Então ele já começa na primeira aula entendendo que ali tem a hierarquia, que eu acho que é uma coisa que falta nas crianças de hoje em dia. Às vezes tem um adulto, vou falar isso na minha época de criança, minha mãe falava assim, professor, se ele aprontar você pode bater nele. É claro, o professor não ia me bater, mas ela colocava o professor... Eu tive uma professora que batia nos alunos. Eu tinha um professor que dava reguada na mão do aluno, mas eu dava cascudo. Então, mas na nossa época a educação era diferente. O professor... A minha é antes ainda. O professor era a hierarquia máxima na escola. Se o professor brigasse com você, você apanhava em casa, né? Hoje em dia, não. Você vê aluno por aí, vários vídeos, aluno batendo em professor, desrespeitando o professor na escola. A arte marcial não permite isso. Nunca vai ter uma criança que vai vir pra cima de um professor de artes marciais, porque o professor já manda, já mostra. Não é nem questão da violência. Eu não preciso nem, vou bater no aluno. Não tem isso. Não procede isso. Porém, com o meu domínio da situação, eu coloco ele no lugar dele. Eu falo, aqui é assim, assim, assado. Entendeu? Quem domina aqui sou eu. Então, no caso aqui, quem faz as regras sou eu. Você vai respeitar. A partir daquele momento, eu não preciso usar de mais nada. Através da palavra, eu eduquei aquela criança a ele respeitar a hierarquia, respeitar o momento ali. Dentro do tatame, pelo menos, ele nunca vai ser uma criança mal educada. Entendeu? Ele nunca vai ser uma criança que responde. Entendeu? Coisas que eu já vi, o aluno chegando pra dar aula, a mãe falando, vai ali, não sei o que lá pra mim. Olhando assim, eu falei, mano, ele vai fazer isso dentro do tatame. A primeira vez que ele tentou fazer aquilo dentro do tatame, eu já cortei. Então, a arte marcial em si não permite esse tipo de situação, entendeu? Não permite uma criança indisciplinada. A arte marcial, a gente vai ter que disciplinar aquela criança. Muitos pais gostam, muitos pais não gostam. Deixa eu te interromper uma coisa, um pouquinho, é um assunto muito interessante, mas o mestre Juba precisa ir embora. Obrigado por ter vindo, né, prestigiar. Peço perdão, Marquinho, pede desculpa, Josué também. A gente foi meio improvisado hoje, né? Eu tô com meu filho esperando lá, então eu peço a licença de vocês dois, tá bom? E se continuar a matéria, eu vou assistir depois ela toda, tá bom? Obrigado, diga que você precisar da gente também, pode contar comigo, você sabe disso. Tá bom? Fica com Deus, um abraço. Você também, Josuca. Pra você finalizar, manda uma mensagem pro seu... Ele tá aqui do lado, não tem muita graça, mas... Não, eu tenho um carinho enorme por você, Josué. Quer falar? Vamos lá. Eu falo e ele já joga a bola pra ele. Antes do meu mestre ir embora aqui, uma coisa que... Eu tenho uma relação com o meu mestre aqui, uma hierarquia, respeito a hierarquia do meu mestre, e tenho uma amizade com ele fora do normal também. E é uma coisa que hoje em dia nas artes marciais falta muito, né? É o respeito, a admiração pelo seu mestre. E eu sempre exponho isso aí já na... Porque o que acontece, Marquinhos? Hoje em dia o ser humano em si espera o outro morrer pra falar as coisas boas. Sim. Graças a Deus, mano, eu sou um cara que eu aprendi muito com a vida. Então, você vê que é o tempo todo eu postando alguma coisa homenageando meu mestre, ou não só meu mestre, meus atletas, e eu sempre faço questão de ressaltar o quanto esse cara é importante no meu crescimento, entendeu? São 15 anos de equipe, eu tenho ele como meu ídolo máximo, referência máxima. Sempre fui um cara que fui muito fã. E hoje, fazer parte da diretoria da equipe, podemos dizer, da parte de ser um faixa preta da equipe, um grau preto da equipe. Direito, como as palavras é uma coisa que, me deixa muito, muito feliz. Porque eu não tô só do lado do meu mestre, eu tô do lado do meu ídolo, tô do lado de um cara que foi referência pra mim a vida inteira. Caramba, ele é o dono da Furacão. Eu via isso quando eu comecei na Furacão, que eu preciso conhecer o mestre, o dono da Furacão. Eu ia lá na Tanlan, que era em São Caetano, ver se eu conhecia ele. Às vezes ele não tava lá, eu voltava no outro dia. E era um cara que eu tinha a vontade de conhecer ele. E hoje, ser o braço direito dele é uma coisa que eu só tenho a agradecer a Deus por ter esse cara ao meu lado, por ter o meu mestre ao meu lado, por ter esse amigo ao meu lado aí. E queria dizer que alunos e professores também,
a lealdade, às vezes você vai caminhar, vai fazer uma caminhada diferente na sua vida, vai precisar sair da sua equipe. Alguns projetos exigem isso, mas a maioria das vezes que um aluno sai da equipe, ou que um professor pega um grau preto, por exemplo, e sai da equipe, é por vaidade. Eu sou grande hoje, graças a Deus, estou crescendo cada dia mais e faço parte da equipe. Não precisei eu te desvincular da família Furacão, do meu mestre Juba, querer ser pela minha vaidade ou achar que, sou grau preto, eu vou sair, vou montar minha equipe. Não me atrapalhou em nada ser grande, entendeu? Então hoje em dia falta muita palavra, eu vou usar aqui. Lealdade é uma palavra que hoje em dia nas artes marciais falta muito. Aluno sai de academia, troca de equipe, às vezes por parte financeira, e às vezes é R$20, vou treinar em outra academia. Eu tenho uma aluna, vou citar, ela vem do interior de Campinas treinar comigo aqui em São Paulo. Uma vez por semana ela sai lá de Campinas, do interior de Campinas, e vem treinar comigo aqui 6 horas da manhã toda semana. Já vai fazer 6 meses, entendeu? Então, às vezes tem um aluno que, por causa que é uma academia um pouquinho mais longe, ou o valor de uma academia, sai da equipe, muda. Professor, peguei um grau mais alto, eu vou criar minha própria equipe. Isso no Brasil virou uma modinha, né? Então, eu queria mais uma vez falar sobre a lealdade. Tenha lealdade com sua equipe, com seu mestre. Se sua equipe cresce, você cresce. Se seu mestre cresce, você cresce, entendeu? Então, agradecer aqui o meu mestre aqui, Juba, mais uma vez, e o nosso líder aí. Bom, para finalizar, eu passei por todas as situações de aluno graduando, e saindo, e falando mal. Os que estão tão bem, os que foram, que Deus abençoe de coração. Eu aprendi uma coisa. Quando um aluno perguntar para você que equipe você é, você fala que não sabe, não tem. Se é uma graduação preta, de quem é seu mestre? E você não saber responder isso, então o sucesso não tá aí, cara. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu aprendi isso e graças a Deus meus meninos são leal. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez. Obrigado pelas palavras, Josuca, Marquinhos, Deus abençoe. Tamo juntos. Segue a matéria aí. Fica com Deus. Valeu. Valeu, Juba. Vai com Deus você também. Obrigado. Tamo juntos mais uma vez. Daquele jeitão. Bom, Jô, poxa, presença ilustre do mestre Juba, né? Tá com moral, hein? Tá com moral mesmo. E ele fez um comentário ali que só você tem 20 filiais. Como a galera que tá assistindo aí chega até você ou chega até uma dessas filiais? Graças a Deus, na Zona Leste aqui, tem as minhas 3 filiais e mais em torno de 20 filiais que eu administro, que são dos meus formados, são alunos meus que dão aulas. Hoje, meu carro-chefe é o Instagram. Basicamente, todo cliente personal e todo aluno novo, ele viu algum conteúdo meu no Instagram e chegou até mim para fazer uma aula ou até os meus professores. Bom, não vou falar para você falar o endereço, porque tá aí o arroba o tempo inteiro que você tava falando, tava aí, tá guardado. E Jô, a gente falou das suas primeiras lutas, a primeira luta de jiu-jitsu com o Mês, né, o Muay Thai, e a gente se encontrou sábado passado, inclusive você tá até com o boné aí, na 50ª edição do Pro Fight. E você deu uma declaração muito legal, porque você falou que você já lutou o evento, foi campeão e dessa vez você levou aluno e também foi campeão. Então você é bicampeão de formas diferentes, né? Lá no início, como o próprio Lourenço depois também falou, num vídeo lá que a gente fizemos, eu fui campeão. Acho que minha luta durou 1 minuto e 20 na época. O cara era um pouco mais experiente até que eu, mas na época eu era um cara bem dedicado. Eu treinava 3 vezes por dia na época, eu era atleta. 3 vezes por dia, de domingo a domingo. Eu tinha sempre certeza quando eu entrava no ringue, no octógono, que eu ia fazer uma boa luta. E não porque eu era mala, essas coisas, não. Era porque eu sabia o que eu fazia, né? Eu sabia o quanto eu me dedicava. Então eu tinha um jiu-jitsu forte, tinha uma trocação boa, mas sempre, como a maioria das minhas lutas foi MMA, eu sempre tinha a ideia de finalizar o meu adversário, ou terminar a luta nos meios mais rápidos, nocaute ou finalização, entendeu? Então eu sempre entrei não para deixar na mão do árbitro, sempre para fazer uma luta rápida, entendeu? E graças a Deus no evento do Lourenço, na edição, se eu não me engano, Marquinhos, foi na edição 20 ou 26. Eu lembro que eu tenho as fotos até hoje,
inclusive da pegada. Nessa edição 50, eu tive a honra de levar 2 atletas aí, na qual o Leozinho se tornou campeão por nocaute no segundo round também. O Leozinho vem forte aí, escuta esse nome aí, galera. Leozinho, ele tá na 3ª luta aí de MMA e tá invicto. 3ª luta, 3ª vitória. E graças a Deus fiquei muito feliz com esse feito aí. Campeão como atleta e campeão como treinador. Poxa, a gente tá falando pra caramba, se deixar, eu acho que a gente vira aqui à noite falando. Isso que não é pegadaria, a gente tá tomando refrigerante. Hoje é refrigerante, né? Mas se deixar a gente vai falar muito aí, né? Eu acho que assim, acho que já deu pra galera saber um pouquinho da sua história. Cara, acho que o depoimento que você falou sobre a depressão é uma das coisas assim, é um exemplo, né? Bem claro, porque a gente já falou com várias pessoas que deu o exemplo da luta para se salvar. Por exemplo, o CEO, o presidente do SFT, do evento que passa na Band de MMA. Ele saiu das drogas. Ele falou que o MMA, a arte marcial, salvou ele, e ele não é praticante. Ele salvou ele como organizador. Então, diretamente, porque é arte marcial, mas assim, foi uma forma que salvou a vida dele também. Então, o David Hudson, e cara, programa sensacional, cara, muito engraçado, a gente deu muita risada, assiste aí que vale a pena, fora o exemplo de vida que ele deu. E cara, isso daí é um exemplo. Poxa, o trabalho que vocês fazem com as crianças também, eu acho que é uma outra vertente que a gente tem que deixar em ênfase, né, pra galera. E cara, parabéns, acho que, poxa, as palavras do Juba com relação a você também, e acho que isso é fruto de um bom trabalho, né, Ju? Acho que se a gente tá aqui conversando também não é por acaso, eu não ia conversar com qualquer bunda mole, não. Então, parabéns, mano, sensacional, e faça suas considerações aí pra galera. Primeiramente, agradecer mais uma vez a pegada, agradecer Marquinhos, AD, a revista. Eu lembro até hoje que foi uma das primeiras revistas que eu saí. Inclusive essa luta que eu fiz no Pro Fight saiu na revista. E eu lembro que foi uma das primeiras revistas que eu comecei a ser divulgado como professor. Eu lembro que na época a Peso Pesado fez uma parceria com vocês e divulgando todos os professores que davam aula. Sim. E eu fui um dos professores que foi incluso nessa divulgação. Era 2 páginas que aí ele fechava e meu nome estava lá embaixo. Tem até hoje o print dessa página, professor Josué Nascimento. Na época eu já dava aula em 2 filiais, 3 eu acho. E a pegada sempre fez parte da minha vida, tanto na parte da luta como na parte como treinador, professor, né? E fico muito feliz pelo respeito, o carinho e a admiração desse grande veículo de comunicação. Eu creio que é uma coisa que eu sempre falo, valorizar esse tipo de divulgação faz você crescer. O Marquinhos chegou aí em graduação minha, sempre minhas graduações foram muito boas, muito cheias, só que se você pegar uma graduação que ele fez, há 10 anos atrás, comparada com a última que ele fez, que tem quase 1000 pessoas, você vê que isso também faz parte da divulgação do trabalho. O crescimento, quando você divulga o seu trabalho, faz ele aparecer para mais pessoas, ser de uma forma ou outra divulgada, entendeu? A galera, eu vi uma matéria ali do Muay Thai, e se a galera tá vendo uma matéria, é sinal que é um produto bom, de qualidade, né? Ninguém vai sair divulgando. Quando o cara é picareta, ele evita até aparecer muito, né? Então, quando... trabalha meio na sortida. Entendeu, mano? Com medo. Então, mais uma vez, agradecer todos os meus alunos, agradecer a minha equipe, Família Furacão, que sempre me dá um suporte incrível, todos os professores, meus alunos de forma incrível, sempre me apoia em tudo que eu posto, todos os meus conteúdos. Agradecer minha família, agradecer todo mundo que sempre dá aquele suporte para mim continuar fazendo o meu melhor aí, graças a Deus aí, me tornando referência cada dia mais aí como treinador. E é isso, gratidão aí Marquinhos, gratidão Revista Pegada, e tamo sempre junto aí. Bom, é isso, galera. Se vocês gostaram desse novo estilo de programa, né? Esse tipo de programa, deixa seus comentários aí. Comenta quem que vocês querem ver, né? A gente conversando, a gente batendo papo. Até o próprio professor que
contar um pouco da história aqui, entre em contato com a gente e estamos aqui à disposição, né? E é isso, Jô, de novo, meus parabéns, cara, que seja muito sucesso para você, tanto em todas as áreas que você atuar, né? Porque o leque é grande, né? É bastante coisa, não é só o Muay Thai, a gente sabe. E, poxa... Deixar aí também um convite, galera. Sou matchmaker aí de dois eventos em São Caetano, que é o Campeonato Interno da Família Furacão, Furacão Fight Camp, e a Copa São Caetano, que estamos indo para a 13ª edição. Mano, cada edição, sucesso total. Inclusive nessa edição vamos ter aí um GP, 85 quilos, valendo cinturão, mais um valor em dinheiro aí. Então quem quiser participar também desses campeonatos na qual eu faço parte da organização aí, pode me chamar aí no Instagram ou no WhatsApp. Vai ter algum botão lá no meu Instagram que vai te encaminhar pro meu WhatsApp. E vamos que vamos. Galerinha que quer estrear em campeonato ou tem já algumas lutas aí, a gente faz desde o iniciante, intermediário e avançado. Fica à vontade aí para participar dos nossos eventos também. É uma área também que, graças a Deus, cada edição estamos crescendo mais aí no nosso evento. Não, e aproveitar e deixar o recado pro Juba pra gente começar a fazer a transmissão ao vivo desse evento, né? Aí é com o Juba e com a prefeitura lá de São Caetano, mas já tá engatilhado. Então é isso, galera. Mais um pra conta. Se inscreva no nosso canal. Os...